Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior o que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. E eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 10, os versículos 29 e 30. Amém. Em tempos modernos, né, ou abrir ou acessar, né? Então, né? Em capítulo Mateus 10, 29 e 30. Talvez a versão que eu tenho aqui esteja um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão se não for consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Agora Lucas 12, 24. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Qual o nosso valor? Essa é a pergunta da noite, né? Geralmente, quando eu trago a palavra, eu pergunto mais do que falo, né? Não sei se lembram a última. Qual o nosso valor? Quando a gente ouve essa pergunta, seja aqui ou em qualquer lugar, qual o seu valor? Você já se perguntou? Você já, em algum momento, nos seus momentos assim de ansiedade, ou nos seus momentos de tristeza ou de alegria, em algum momento você já pensou sobre isso? Talvez nós, quando ouvimos essa palavra, pensamos em nós como profissionais, como pessoas em si, como filhos, como... né? Às vezes, quando falamos do nosso valor, como que nós nos julgamos? Sou uma pessoa de bem, não sou, eu tenho um valor importante, eu sou o cara ou eu não sou ninguém? Como as pessoas com as quais nós convivemos nos veem? Temos aqui alguns, né? Nós temos mais pessoas no qual a gente se encontra aos domingos, ou às vezes nos encontramos no trabalho, nos encontramos fora desse ambiente, em outros ambientes, seja ele o ambiente familiar, profissional, né? Religioso, ou como quiserem. Como nós enxergamos os outros? Que valor nós damos aos outros? O que valor nós damos a cada um, ou como nós somos percebidos
Nós estamos numa época, nós vivemos numa época onde o valor próprio, a autoimagem, ela é muito pregada ou colocada em voga, né? Esses temas da autoimagem, eu ter que ser melhor, eu ter que ser o cara, o meu valor ter que ser provado, o meu valor ter que ser colocado à disposição de todos, tem sido uma grande preocupação. As pessoas hoje, elas não se preocupam, elas têm que, não, eu tenho que parecer, eu tenho que provar o meu valor, meu chefe tem que ver que eu sou isso, meu amigo tem que ver que eu sou aquilo, minha namorada, minha esposa, meus filhos, eu tenho que provar o meu valor. Mas que valor é esse? Qual que é o verdadeiro valor? Instituições, sejam qual for, têm investido tempo, dinheiro, recursos em pessoas para tentar entender e sanar esse problema do valor das pessoas. Por outro lado, muitas vezes subjugamos as pessoas pelo menosprezo ou pela supervalorização. E às vezes nós geramos destruição de relacionamentos ou gera frustrações em nós mesmos ou nos outros, por uma questão de valor. Ah, aquele ali não presta, aquele outro é o bom, é o cara. Podemos usar como exemplo, tem uma frase que é muito dita principalmente aos jovens, né? Vocês são importantes, você pode ser qualquer coisa que quiser, vocês são os líderes, os futuros líderes dessa nação. Os presidentes vão ser os futuros presidentes. É claramente retórica que isso é para estimular um sentimento de valor próprio, certo? A gente vê isso, quando você fala isso, você está estimulando o sentimento de valor próprio. Mas tem um risco nisso, nesse estímulo, nessa autovalorização, isso tem um risco. Tem um risco, porque aí descobrimos, ou alguns descobrem, que em circunstâncias normais uma pessoa pode se tornar presidente a cada 4 anos. E além disso, tem uma regra que com menos de 35 não se pode ser presidente. Aí, ao curso de uma vida, você, dessa normal de 80 anos, só pode se eleger após os 35, você fala, poxa, nesse mundo inteiro, 11 pessoas poderão galgar esse cargo de presidente. Façam as contas, a cada 4 anos, só depois dos 35, se uma pessoa vive 80 anos, em média, quantas pessoas conseguiriam chegar ao cargo de presidente? Talvez umas 11. E isso gera essa afirmativa, ou essa pequena análise que eu fiz, pode gerar frustração, decepção, porque, poxa, eu pensei que eu poderia ser presidente, mas pode, mas uma chance em quantas? Nos milhões de pessoas que nós temos, algumas já inseridas no ambiente político, outras não. Ou seja, se você ainda vai ter que se inserir, então por que a gente estimula tanto esse ego das pessoas, essa autovalorização, esse sentimento? Qual o valor real que a gente está colocando, ou que a gente percebe como ser humano? Pautamos os nossos valores em posses materiais, ou autorrealizações, ou prazeres dessa terra? Não, porque você pode. A palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece. Leia direito a palavra, porque ela fala no sentido de você pode suportar tudo, você pode viver em qualquer condição, seja na falta ou na fartura. É isso que Paulo estava dizendo ali. Eu posso sofrer, posso apanhar, posso ser preso, posso passar fome, posso viver na bonança, com fartura, com tudo, porque eu tudo posso, em Deus. Eu vou passar por tudo isso, não desviando a minha fé de Deus.
Quantas pessoas você conhece que se entregam a práticas e situações que trazem danos à sua saúde espiritual, emocional ou física? Frustradas? Pessoas usam drogas a ponto de se matarem. Algumas chegam realmente à morte. Isso tudo por quê? Porque elas não conhecem o real valor da vida delas. Elas não conhecem qual o valor que elas realmente têm. Estão frustradas, decepcionadas, se envolvem em relacionamentos estranhos quando se olha à luz da palavra de Deus. Mas por que isso? Porque não conseguem entender o real valor que elas têm. Em 1 Pedro 1, 18 a 20, eu vou ler para vocês, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, não foi com nada material, como prata, ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. Ou seja, fala que nós fomos resgatados ou comprados, não foi por coisa material. E a gente ainda fala que o nosso valor está em coisas desse mundo, corruptíveis. Nós não estamos confundindo um pouco os nossos valores, o nosso real valor, o que vale a minha vida realmente. Nosso verdadeiro valor se encontra no valor que Cristo nos deu. Não nos valores da minha autoavaliação, não nos valores do que o meu chefe diz que eu sou um cara bom ou não. Não nos valores que me diz que eu posso tudo, eu sou o cara, eu vou ser... Não é a minha autoavaliação que determina o meu valor. Não é a avaliação humana, na concepção, nos princípios e valores humanos, que diz o que é realmente o meu valor. É o que Jesus fez e quem Ele é, que determina o real valor e nos dá um senso de mérito. Nós não merecemos nada, mas a partir do momento que a gente descobre o nosso real valor pelo o que foi feito, o que Jesus fez, ou quem Ele é, a ponto de nos dar essa igualdade, aí sim nós vamos entender o nosso valor e vamos ver que essas coisas que a gente fica se preocupando aí não vale nada. Isso aí são só coisas para a gente usar, usufruir enquanto esse período que a gente tiver na Terra. E algumas vezes não sabemos usar de forma correta. Por nós, Cristo se dispôs a tornar-se carne, por nós Ele se esvaziou e tomou para si a natureza humana. Por nós, cada um de nós e tantos outros que estão aí fora, se perdendo, se matando, se autodestruindo por decepções. Eu não consegui comprar um carro, eu não consegui ser um presidente de uma empresa, eu não consegui ser um presidente do Brasil. Se decepciona, se frustra, e aí desiste da vida. Poxa, esse é o teu valor? Cristo se esvaziou e tomou para si a natureza humana, por nós Ele se fez pobre, estava disposto a ver escondida, manchada a tua glória ou suprimida a tua glória. Por nós Ele se tornou servo, e assim Ele quer que nós nos tornemos servos. Bebeu do cálice do juízo divino, carregou sobre si a maldição que estava para os homens sobre ele, a maldição de Deus que estaria sobre nós, Ele carregou sobre Ele naquele momento na cruz. Tudo que Ele deixou de ter, tu já pensou? Poxa, Ele poderia, vamos lá, isso é o Davis falando, não é a palavra, mas ele era filho de carpinteiro. Naquela época, quem manipulava, quem manuseava bem as ferramentas, madeira, podia ter uma vida estável, ao contrário de que muitos falam, nasceu na manjedoura.
Não, ele foi para a manjedoura, mas ele foi para o hotel lá, né, vamos falar assim, na pousada, não tinha quarto. Como já estava vindo, o lugar que tinha para nascer, a venha que foi ali. Não é que ele Ele largou tudo, ele deixou tudo, ele não quis nada disso, ele quis apenas cumprir o papel. Por quem? Tudo que ele ainda faz hoje como mediador entre o homem e Deus, ele está o tempo todo sendo o teu mediador, te defendendo, te dando a oportunidade de não carregar a culpa desde que você se coloque diante dele na direção e fala assim: a minha vida é tua, é você que me conduz. Ele abriu mão de tudo, fez tudo, sofreu devido ao seu amor por nós. Ele deixou a sua glória, submeteu-se à mais profunda miséria, quando foi humilhado, escarraçado ali apanhou, sofreu. Por quê? Por quem? Fez as mais grandiosas obras, milagres, curas. Por quê? Pela igreja. Pelo templo aqui, as 4 paredes, o teto. Não, por cada um de nós. Nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus. E por que isso? Porque Ele nos valoriza. Porque Ele enxergou em nós algo que era dele, que Ele queria resgatar. Ele ama tanto, valoriza tanto, que desde a eternidade garantiu nos levar até Deus. Ele deixou tudo e se alegra em pensar e persegue o desígnio do céu ao inferno, que ele foi até e tomou as chaves. Então ele desceu do céu até essa terra, pisou e daqui foi até o inferno para libertar-nos, para salvar-nos, tirar-nos da morte, nos comprar de volta, nos trazer e nos fazer, seguindo Ele, seguindo aquilo que Ele direciona, nos trazer a uma perfeição, que é ser comparado a Ele quando formos ressuscitados em corpo glorioso. É assim que Ele nos valoriza, a ponto de não perder nenhum sequer do teu povo. Ele não quer perder nenhum. Nós nos distanciamos às vezes por não entender esse valor, nos entregamos, nos vendemos por meros prazeres dessa vida. O que vale mais? Qual que é o meu valor? Mesmo que qualquer coisa desse mundo tente nos tirar, a gente se perda aí nesses prazeres, nas ofertas que se tem neste mundo, Ele ainda nos ama e ainda nos quer de volta, ainda Ele estende a mão e fala: foi por ti que eu morri, foi o meu sangue que te comprou. Em Salmo 103 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Só quem nos cria, só quem faz alguma coisa sabe o real valor que aquilo vai ter. Quando você faz alguma coisa, ele constrói alguma coisa, geralmente isso não dá um valor maior do que um outro que está vendo, salvo alguém que está muito interessado naquilo ali, que talvez entenda que o valor é maior do que o que você acha. Mas em grande maioria, quando a gente cria alguma coisa, a gente fica tão satisfeito com aquilo que vê um valor, né? E assim é Deus. Ele nos fez, Ele nos criou e queria-nos de volta. 1 Pedro 2,9: sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as grandezas que Ele vos chamou das trevas para a sua grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, sacerdócio, servir, propósito, anunciar as grandezas.
Tem um propósito para isso. Ele nos comprou de volta, não foi? Ele mostrou o valor que nós temos com um propósito, para reconhecer, para anunciar essas grandezas dele, para servir. Nós somos, sou sacerdócio real. O que o sacerdócio real faz? Michel, que é nosso mestre, o sacerdócio é o quê? Serviço. Não é? Se tu olha em toda... Hoje a gente fala assim, não, quem é o presidente, quem é não sei o quê, para assim, não, todo o comando, todo o povo era para servir também. Ser servido e servir. Por que hoje a gente acha que não, vou reinar? Vou reinar. Vamos com Cristo. Mas enquanto nós estivermos aqui, tem um propósito por Ele ter nos resgatado, para anunciar as grandezas daquele que nos resgatou e servir. Sai um pouco fora do tema principal, qual é o seu valor? Talvez não. Se a gente pensar um pouco. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele que se entregou, o qual me amou e se entregou, pulei uma parte, entregou a si mesmo por mim. Então, qual o nosso valor? Imagine que tu tem um carro, um valor de mercado aí, a média 40 mil, tu coloca esse carro para vender. Ou melhor, vou mudar a história. Uma pessoa teve um carro numa época da vida dele que foi muito importante para ele. E ele procura agora esse carro para voltar, tem uma história, virou um colecionador, uma pessoa assim, procura esse carro de novo. E ele acha esse carro anunciado, o Davis anunciou, e o Davis teve propostas ali do carro entre 10 e 20 mil, oscilando com propostas. E esse cara chega e fala assim, não, eu dou 30 mil reais nesse carro. Qual que é o valor desse carro? O Davis anunciou por 15, teve proposta entre 10 e 20, e o cara chegou e falou, pago 30. Qual que é o valor? O valor é o 30, que é o valor máximo, não o mínimo, porque é o que o outro está disposto a pagar. É isso, para resgatar. Ele pagou esse valor para resgatar. Preste atenção, a raça humana precisou, se perdeu de Deus. Eles pecaram, saíram da presença e abandonaram Deus. Deus precisou comprar de volta. Ele precisava comprá-lo. Ele queria, não é que precisava, ele queria comprá-los de volta pelo amor, por nos amar tanto. E para resgatar esses seus filhos, Deus precisou pagar. Porque ele pagou o salário do pecado, ou seja, ele pagou um valor que ele determinou na palavra, na Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Então ele pagou por isso. Pagou de que forma? Com a morte do seu filho, Jesus. Esse é o valor de cada um de nós. Para pagar o salário do pecado, Cristo morreu na cruz. O Senhor nosso Deus, através da morte do seu Filho, pagou a dívida do pecado que nós tínhamos. E nós não devemos mais nada ao diabo, nem acusação. Deus já pagou por nós. A partir do momento que a gente reconhece esse nosso valor, que nós já fomos comprados por um alto preço, nosso valor verdadeiro é esse. A gente não vai mais ficar se vendendo por qualquer coisinha, por qualquer prazer. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, rasgou toda escrita de dívida. Ele comprou, pegou a nota promissória ali, que tinha, e rasgou.
Então, em Colossenses 2,14, você pode ler sobre isso. E quando Deus foi comprar de volta, Ele queria, Ele viu o valor, como o Michel falou, talvez sentimental. Pô, Deus, valor sentimental? Não, o amor que Ele tem por nós. A vontade de ter as suas criaturas se tornado em criação, em filhos próximo a Ele. Ele não pagou as nossas vidas com um anjo. Ele falou, mata um anjo desse aí e me devolve todo mundo. Não, nós temos um valor maior do que os anjos. Nós temos um valor maior do que um arcanjo, um querubim, um serafim. Não foram esses que foram entregues por nós para nos resgatar. Nós temos um valor muito maior do que esses para Deus. Ele não deu o mundo inteiro em troca das nossas vidas. Destrói o mundo todo para me dar as vidas de volta. Não, porque Ele diz que uma única alma, a palavra diz que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. Tudo que tu pensar, uma única, você vale mais do que tudo. Então o que Ele fez? Quando Ele quis nos resgatar, quando Ele quis nos comprar de volta, Ele entregou o teu filho, o Filho de Deus, o único filho até aquele momento. Mas como assim? Tem mais? Sim, nós fomos feitos filhos de Deus. Então após esse momento, Deus tem mais filhos. Até aquele momento, Jesus era o único filho de Deus. E olha o nosso valor. Você entregaria, se você tivesse um único filho, ou mesmo que não tenha um único filho, você entregaria um filho teu para salvar alguém, bandido, desgarrado, ou malfeitor, ou até a pessoa que seja de boa índole também, mas que esteja condenada à morte? Tu fala, não, toma aqui, leva o meu filho, me dá esse povo aqui de volta. Que valor que tem um filho para você? Este é o nosso verdadeiro valor. Em João 3,16, Deus amou o mundo, amou cada um de nós, de tal maneira que entregou o seu filho, seu único filho, até aquele momento, para nos resgatar e nos tornar filhos de Deus através de Cristo Jesus. Existem bilhões de seres humanos, correto? Se a gente estender aquela proporção, a gente falou de ser presidente do Brasil, mas vamos estender para o mundo inteiro então. Mas aí tu concorre também com milhões de pessoas, né? E Deus nos vê, Deus enxerga individualmente cada um de vocês, cada um de nós. Ele trata cada um pessoalmente, Ele sabe o que cada um de nós necessita, está passando, não está passando. Ele conhece cada um, Ele sonda cada um de nós. Quando alguém é importante para você, tu dá atenção, não dá? Tu considera uma pessoa importante, tu dá atenção. Talvez em alguns momentos tu está ali com a cabeça, nós como seres humanos, né, falhos e tal, a gente às vezes dá uma balançada ou não dá tanta atenção assim. Mas quando algo ou alguém tem um valor, a gente, não na totalidade, mas a gente acha um tempo para estar junto ou para tomar aquilo de volta. E Deus fez isso de uma forma, Ele nos mostrou o nosso valor. Ou seja, a partir daí a gente muda, precisamos mudar a nossa cabeça, que o nosso valor verdadeiro não é a gente ser um presidente, a gente ser um grande empresário, a gente ser qualquer coisa nessa terra. O nosso valor é a vida e o sangue derramado de um único filho. Imagine o valor que o teu filho tem
que seria para você entregá-lo? Esse é o teu valor. Diante disso, eu posso afirmar, somos importantes e de muito valor, porque Deus entregou o Filho dele por nós, mas não o valor que o mundo fala para nós. Jesus derramou o teu sangue, então o preço pago por nós foi o sangue de um inocente. Então qual que é o meu valor? Qual que é o seu valor? Quando você agora ouvir a fala, qual que é o seu valor? Este é o nosso verdadeiro valor. E nós temos que começar, se ainda não assim entendemos, às vezes não, a entender o valor da nossa vida para Deus, ou o valor que Deus dá a nós, a ponto de entregar o Filho dele por nós, e começar a entender isso. Fomos feitos filhos de Deus através disso, e somos importantes para Deus, e Ele tem um propósito para nós aqui. Quando um filho que ama muito o pai, ele se torna obediente, ele reconhece o valor que o pai dá a ele e quer agradar ao pai. E será que nós reconhecemos esse valor nosso? O valor que Deus tem pela nossa vida, nós reconhecemos ele? A ponto de sermos gratos? Essa é a graça. Ele fez sem cobrar nada. Ele não falou assim, eu estou te dando, mas agora tu é obrigado, vem cá, ajoelha, se dobra aqui. Não. Ele comprou pelo valor que ele achou. Tiro a palavra achou, né? Pelo valor que ele reconheceu na criação dele. Pelo amor que ele tinha, ele comprou de volta. Então, irmãos, haja diferente a partir de agora. Entenda o teu valor verdadeiro, o teu real valor nessa vida. Entenda que não é o que você tem, o que você é, o que pode comprar, o que pode dar, o que vai te fazer importante ou menos importante. Você é importante e tem valor pelo que Jesus fez por você e pelo que Ele é na sua vida. Este é o nosso valor, o sangue de Cristo derramado, o amor de Deus por nós que fez isso. Amém? Então, temos um valor. E esse é o valor real, não o valor que o mundo diz para nós, de sermos ou de termos, mas de o valor que Deus vê em nós. Amém? E isso é o que ele fala que devemos fazer a partir de então, quando ele diz lá em 1 Pedro 2,9, para que anunciem as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, servir. Se eu reconheço esse valor, se eu reconheço essa graça de Deus, ele falou assim, filho, você é importante, tu vale mais do que o mundo inteiro, o que vai me abalar? Por que eu vou me deixar abalar por qualquer coisa? Por que eu vou olhar, ai meu Deus, não consegui ser chefe, não consegui nenhum emprego, sou um pobre, miserável que sou, falido, não tem valor nenhum para essa vida, vou tirar minha vida. Olha a blasfêmia, né? Se Deus entregou o Filho por você, você agora fala que não tem valor nenhum, você está falando que o sangue de Cristo não tem valor nenhum. Deus entregou o seu único Filho para morrer na cruz, derramar o sangue por você, para te comprar de volta, para te trazer, resgatar de volta, e você agora fala que não tem valor nenhum? O que eu estou dizendo? A moeda pela qual foi comprada não vale nada. Já pensaram nisso? Então, antes de murmurar, antes de reclamar, antes de chorar as mágoas, porque eu não presto, eu não tenho valor, lembra disso. Lembra de qual é o seu verdadeiro valor. Amém? Amém.
Pai, entregamos a Ti este momento que o Senhor nos permitiu ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, e fale a cada um, Pai, ministre, para que eles reconheçam o verdadeiro valor que cada um tem, aquele mesmo valor que o Senhor viu em nós ao entregar o Teu Filho, o mesmo valor que o Senhor viu ao querer-nos de volta para Ti, resgatar-nos do pecado, da condenação eterna, através do Teu Filho. Esse é o valor que nos importa, esse é o valor que nós devemos reconhecer, esse é o ato que devemos reconhecer e a partir daí guiar nossa caminhada, sentindo ou aceitando esse amor, aceitando essa graça que o Senhor nos deu, de sermos feitos filhos Teus. O que nos importa, Pai, não é o tempo curto que estaremos nessa vida, mas o que importa é nos fazermos morada Tua, Deus. Sermos guiados à eternidade, sermos guiados à vida eterna contigo, sermos levados a morar contigo eternamente e a juntarmos tesouros nos céus, são para nos alegrar contigo na glória, Senhor. Cada um que aqui está, ó Pai, que em algum momento possa ter tido esse sentimento de não valer nada, de não ter valor algum para este mundo, talvez sim, para este mundo não temos valor, mas para Ti somos muito importantes e valorosos a ponto, Pai, de derramar o sangue do Teu Filho por nós. Pai, em gratidão a Ti, Deus, nada do que possamos fazer, nada do que possamos entregar irá compensar isso, Deus, porque Tu já fez tudo. O maior preço, o maior valor possível pelas nossas vidas já foi pago. Então, Pai, ministre os nossos corações, que o Teu Espírito Santo traga sempre a alegria, a graça e a gratidão seja constante em nosso ser e em nossa vida. Cuida-nos, assim como tem feito todos os momentos. Leva-nos em paz a nossas casas, nossos lares, e que nós possamos levar esse mesmo amor, demonstrar essa gratidão, essa graça aos demais e tocar outras vidas, Senhor. Transborda em nós, ó Pai, esse amor, que o Teu Espírito Santo nos revista e sejamos cheios para tocar outras vidas e mostrar o verdadeiro valor que cada um tem, Pai, diante de Ti, não diante desse mundo caído, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.